aí, pessoal. Silêncio, virar pra frente, prestar atenção aqui. Vou olhar. Primeiro terminar a correção aí. Rapidez, acelerados. Terminar a correção. Eu olho os cadernos. É minha mãe. Então vamos lá, qual questão que nós paramos aí? Qual é a pergunta? O que foi o inativo? O que foi o inativo? Uma corrente filosófica moderna vai se desenvolver em especial no âmbito do racionalismo. Uma corrente filosófica continental se desenvolve principalmente na França e na Alemanha, que diz que existem ideias inatas. O que são ideias inatas? Alguém sabe o que é ideia inata? Segundo o inatismo, existem ideias inatas, ou seja, ideias que nós nascemos com elas. Por exemplo, a ideia de Deus. De onde teria vindo essa ideia? Segundo os inatistas, ela só pode ser inata. Nós nascemos com ela. Porque ninguém nunca viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o cheiro, nem o sabor. Então não foi experimentada pelos nossos sentidos. Então ela só poderia ter nascido, estar na nossa alma, desde o momento que nós nascemos. Foi o próprio Deus quem colocou na nossa alma essa ideia, para que depois nós pudéssemos buscar. Então essa é o que é o inatismo. Próxima questão. Qual que é assim? Yes. Qual foi a reação empírica ao Então, o empirismo é uma corrente filosófica moderna vai se desenvolver especialmente em que região do planeta? Na Grã-Bretanha, ou seja, Inglaterra, Escócia, País de Gales e as Irlandas. E para o empirismo nós conhecemos graças a quê? Experiência Sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Não há nada no nosso intelecto que não tenha nele chegado senão por meio dos sentidos. Visão, audição, paladar, olfato, tato. São 5 sentidos outros. Estamos no lugar aí, por favor. Então não existem ideias inatas para o empirismo. Quando nós nascemos, nós não nascemos com ideia nenhuma. Nossa mente está vazia. Todas as ideias virão da onde? Dos sentidos, da experiência sensível, das sensações. Da visão, audição, tato, paladar e olfato. Essa foi a reação empirista. Para os empiristas não existem ideias inatas. Todas as ideias vêm da onde? Experiência sensível, dos sentidos, das sensações. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Quem foi Thomas Hobbes? Thomas Hobbes foi um filósofo inglês que viveu na transição do século XVI para o século XVII. E ele é um importante representante do empirismo. Então, para ele, nós conhecemos graças a quê? Sentidos, a experiência sensível, as sensações. Próxima questão. Então, ele é um empirista, para ele nós conhecemos graças à experiência sensível, aos sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato. E se só conhecemos graças aos sentidos, o que os sentidos podem conhecer? Os sentidos só podem conhecer a matéria, por isso o materialismo. Por quê?
Ele é um materialista porque os sentidos só podem conhecer a matéria. Os sentidos não podem conhecer o mundo espiritual. Não que ele diga que inexista ou que não há mundo espiritual. Para ele, simplesmente não dá para a gente conhecer. Porque se não dá para a gente ver, não dá para ouvir, não dá para tocar, não dá para sentir o cheiro ou o sabor, não tem como conhecer. Pode até existir, mas não temos como conhecer. E aí quando alguém vai falar, eu vi um fantasma. Como você viu um fantasma? Ele é invisível. Ele é espiritual. Ah, ele falou comigo. Como é que ele falou se ele não tem cordas vocais? Ah, eu senti o cheiro de morto. Se ele não tem corpo, de onde que vem a caatinga? O odor que ele vai exalar. Ah, mas eu dei um beijo, né? Igual lá no Ghost, do outro lado da vida. Já viram esse filme? A mulher beija o morto lá. Ela sentiu o sabor na boca dele. Sentiu foi outra coisa. Oi? Sentiu foi outra coisa. Inclusive eles chegaram finalmente, né? Ela fez sexo com o espírito. Como? Se é espírito, se é espiritual, não é material. Então nós não podemos perceber com os nossos sentidos. Ah, me tocou, até arrepiei. Talvez foi outra coisa que tocou e você está arrepiando. Às vezes você perdeu a sensibilidade e nem sabe o que está te tocando, né? E aonde está te tocando. Existe uma coisa chamada calejamento. E eu experimento particularmente na academia, né? Minhas mãos são calejadas, não de inchada. Não também por causa, né, de outros tipos de exercícios. Mas é por causa de pegar e outros tipos de ferro que não o ferro alegórico. Então aí elas ficam calejadas. Eu não sinto mais dor. No começo doía pra caralho. Calo, deu foda. Isso é qualquer região do seu corpo que for muito friccionada, vai perdendo a sensibilidade, né? Às vezes você é tocado e nem percebe. Perde o sentido da sensação. Próxima questão. Vamos parar de devagar, vamos mandar rápido. Qual que é? O número? Não, tá na 7. Explique a ética. A ética hobbesiana é uma ética egoísta. Ou seja, o nosso comportamento é um comportamento egoísta. A gente só pensa na gente mesmo. Nosso comportamento é orientado pelas nossas vontades. E as nossas vontades nos levam a buscar o prazer e fugir da dor. É só fazer aquilo que nos interessa e não aquilo que nos interessa para os outros. Ele vai dizer que o homem é mau por natureza e não está nem aí com os outros. O homem é o lobo do homem, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Por quê? Porque nós só pensamos em nós mesmos. Então, se somos egoístas e maus, é isso que determina o nosso comportamento. É necessário, então, a política. Por que é necessária a política? A política é o que vai frear esse nosso egoísmo. Em nome do bem comum, não. Em nome da autopreservação. Porque no estado de natureza, antes de viver em sociedade e criar política, o Estado, nós vimos no estado de guerra de todos contra todos. Vivíamos nos destruindo, nos matando. Matando uns aos outros, escravizando uns aos outros, roubando uns aos outros. Pensava na gente? Mas só que ele não tinha segurança nenhuma. Como não tinha segurança nenhuma, num determinado momento os seres humanos se uniram. Peraí. Vamos fazer um acordo aqui, vamos fazer um pacto. Ele chama de pacto social, o contrato social. Vamos criar um Estado e ele vai ser responsável por regular as nossas relações. E aí a gente dá poder para ele. E renuncia ao nosso poder natural, ao nosso direito natural de fazer justiça com as próprias mãos. Então eu não posso mais fazer agora justiça com minhas próprias mãos. Eu vou conceder o direito de fazer justiça ao Estado. E aí o Estado tem essa função. A função de garantir o mínimo de paz e
segurança. Impedir que a gente se mate. Impedir que a gente se escravize. Impedir que a gente roube uns aos outros. Por isso, nós entregamos ao Estado um poder absoluto. E aí é onde ele defende o absolutismo. O poder absoluto concentrado nas mãos do Estado ou do rei. Para quê? Para garantir o mínimo de paz e segurança. Impedir que a gente se mate, que a gente escravize, que a gente viva roubando uns aos outros. Então essa é a função do Estado, um Estado judicial. Ele nos vigia. Se a gente representar uma ameaça para o Estado ou para a sociedade, ele pode tirar a nossa vida, a nossa liberdade ou os nossos bens. O Estado pode nos matar se a gente representar um perigo para a sociedade. O Estado pode nos prender, tirar a nossa liberdade. O Estado pode tomar os nossos bens, as nossas propriedades. Então, essa é a política hobbesiana. Próxima questão. Primeiro é o Locke, né? Vamos fazer do Locke aqui. Vamos falar do Locke. Eu pulei ele no dia que eu coisei aqui, que eu fui lembrar que eu não perguntei quem que é o Locke. O Locke é um inglês também. Ele viveu no século XVII também. E é um empirista também. Para ele nós conhecemos graças à experiência sensível, ou seja, graças aos sentidos, às sensações, visão, audição, tato, paladar e olfato. E o Locke, ele vai defender uma teoria conhecida como teoria da tábula rasa. O que é a tábula rasa? Ele vai criticar o inatismo. Quando a gente nasce como uma tábua rasa, uma tábua sem nenhum risco, sem nenhuma inscrição, sem nenhuma marca. A nossa mente é essa tábua. É como se fosse uma folha de papel em branco. Quando a gente nasce, a nossa mente é uma folha de papel em branco, sem nada escrito, sem nenhuma ideia, sem nenhum conhecimento. Tudo que nós vamos conhecer são oriundas dos nossos sentidos, da experiência sensível. Então essa é a teoria, o conceito da tábula rasa de John Locke. E ele vai criticar o absolutismo do Hobbes. Para ele, o Estado não tem que ter um poder absoluto sobre a nossa vida, sobre a nossa liberdade, sobre os nossos bens. Na verdade, a função do Estado é garantir a nossa vida, a nossa liberdade, os nossos bens. Então, não existe poder inato. Depois eu olho, agora estou corrigindo aqui, eu tenho que colocar a defesa também. E aí, então, não existe poder inato. Todo poder deve ser delegado pelo povo. O Hobbes defendia o poder absoluto e o poder hereditário dos reis, que ficava com as famílias, com as dinastias. Para o Hobbes, quem deve eleger os seus governantes é o próprio povo. E se os governantes não satisfazerem o povo, as vontades e interesses do povo, esses governantes podem ser trocados pelo próprio povo. Então aí ele vai defender aqui os chamados direitos naturais. O que é um direito natural? É um direito que quando a gente nasce, a gente já tem esse direito e ninguém pode nos tirar. Ele vai dizer que existem 3 direitos naturais: a vida, a liberdade e a propriedade. Todo mundo que nasce tem direito de viver. É um direito à vida. O Estado não pode tirar esse direito e nem as outras pessoas. Então o Estado tem que proteger a nossa vida e não tirar a nossa vida. Ele vai defender a liberdade, ou as liberdades. Quais liberdades são? Liberdade de expressão. No absolutismo não existia liberdade de expressão. Se você falasse algo que desagradasse o rei, você poderia ser morto, você poderia ser preso ou perder os seus bens. Não tinha liberdade de religião. Se você não fosse da religião do rei, você poderia ser morto, ser preso ou perder os seus bens. Não tinha liberdade também política. O poder era hereditário. Então você não podia escolher os seus governantes. E
E se você criticasse o governante, você poderia perder a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Não existia também liberdade econômica. A liberdade econômica. Você só poderia comercializar com quem o rei autorizasse. Se você comercializasse com quem o rei não autorizasse, você poderia perder a sua vida, a sua liberdade ou os seus bens. Então aqui está criticando a todo momento o absolutismo. E o direito à propriedade. O Estado nem pessoa alguma pode tomar suas propriedades. Tudo aquilo que você conquista com o suor do seu trabalho passa a ser seu. Se você trabalhou e adquiriu e construiu, aquilo é seu. E ninguém pode te tirar. Então a função do Estado não é ter o poder sobre essas coisas, mas garantir que ninguém nos tire essas coisas. Esses direitos que eles chamam de direitos naturais. Então essa é a crítica que ele faz ao autismo. Ele defende então o que foi chamado depois de liberalismo. As liberdades. E ele defende também o parlamentarismo. O parlamento é eleito pelo povo. E o parlamento faz o quê? As leis. Então, em vez de defender o absolutismo, ele defende o parlamentarismo. E não pode haver ninguém acima das leis, como existia no absolutismo. O rei estava acima da lei. O rei podia fazer o que quisesse e bem entendesse que ninguém poderia puni-lo. O Estado também poderia cometer os mais absurdos crimes que ninguém poderia questionar o poder do Estado no absolutismo. Próxima questão. Quem foi David Hume? Hume foi escocês, viveu no século XVIII e outro importante representante do empirismo. Então, para ele nós conhecemos graças à ciência sensível, graças aos sentidos, sensações, visão, audição, tato, paladar e olfato. Próxima questão. Qual foi a crítica de uma indução? O Hume vai criticar a indução. Vocês lembram o que é a indução? A indução é um método de conhecimento que vai do particular para o geral. De análises particulares, você chega a uma conclusão geral. Eu analisei o cobre, percebi que o cobre conduz energia elétrica. Analisei o ferro, percebi que o ferro conduz energia elétrica. Analisei o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei a prata, analisei o ouro, analisei o aço, percebi que eles conduzem energia elétrica. Então, de análises particulares, eu chego a uma conclusão geral. Qual a conclusão geral que eu chego a partir dessas análises? Os metais conduzem energia elétrica. Então, ocorreu uma generalização. Mas, segundo David Hume, essa generalização ela é precipitada, ela é indevida. Por quê? Porque não é porque todo metal que eu conheço conduz energia elétrica, eu posso dizer que todo metal conduz energia elétrica. Inclusive tem um metal que não conduz energia elétrica. Qual metal que é? Alumínio conduz. Pouco, né? Ele é um dos piores condutores de metal, de energia elétrica, dos metais. Mas tem um que não conduz de forma alguma. Mercúrio, né? Então o mercúrio ele não conduz energia elétrica. Então nem todos os metais conduzem energia elétrica. Então geralmente os metais são bons condutores de energia elétrica. Mas nem todos conduzem energia elétrica. A indução nos leva, às vezes, a nos precipitar. Não é porque eu vejo o sol nascer todo dia que eu posso dizer que o sol vai nascer todo dia. O sol é uma estrela. E as estrelas têm o quê? Tempo de vida útil. Com o tempo, o que vai acontecer com o sol? Claro que daqui a alguns milhões de anos, né? Ele vai entrar em colapso, enquanto estrela. Vai
entrar para a turma da Branca de Neve, não é isso? E provavelmente se filiar ao PT, vai se tornar um anão vermelho, né? Então, é isso que pode acontecer. E só quando isso acontecer, com certeza, nós não estaremos mais aqui. Mas, por isso, nós não podemos generalizar, porque um dia isso vai acabar. E se uma situação invalidar, você não pode dizer que todas são daquela forma. Não é porque todo mundo escolar que eu conheço é branco que eu posso dizer que todo escolar é branco. Não é porque todo cisne que eu conheço é branco que eu posso dizer que todo cisne é branco. Então ele critica a indução, porque ela nos leva a generalização. E toda generalização é um raciocínio precipitado, fruto do hábito. Porque eu vejo sempre a fumaça depois do fogo, eu acho que a fumaça tem ligação com o fogo. Mas pode ser que não. Pode ser que haja fogo e não haja fumaça. Pode ser que haja fumaça e não haja fogo. Tem alguma situação de fogo e não tem fumaça? Oi? Não. Tem uma situação que tem fumaça e não tem fogo? Oi? Pode ser o vapor, você pode confundir o vapor com fumaça. Ou aquelas fumaças, né, que o povo solta em boate. Nem sei se tem isso mais, né? No meu tempo tinha, eles faziam show de luzes, né? E soltavam as fumaças. Oi? Tem o narguilé também, né? Mas o narguilé ainda começa com fogo, tem que colocar o fogo no carvão. O cigarro também você tem que colocar. Mas tem aquele cigarro elétrico, né? Aquele lá não tem fogo. E faz fumaça, não. Cigarro elétrico tá na moda, fumando, né? Oi? Como é que chama aquilo lá? Vapor? Sabe o nome daquilo lá, não? Pra mim, aquilo era narguilé sem coisa, né? O narguilé Narguilé todo, né? Então, próxima questão. Qual foi o legado epistemológico de Hume? Ele desenvolveu um ceticismo teórico. Ceticismo vem do grego skepsis, quer dizer dúvida. Teórico, teoria. Para ele, nós devemos duvidar de toda e qualquer teoria. Porque não existe nenhuma teoria 100% certa, segura. Mesmo a lei da gravidade, ela pode não ser 100% segura. Ela diz que os corpos caem a uma velocidade de 9,8 metros por segundo, não é isso? E o que pode mudar essa velocidade? Na verdade, o peso não tem influência na velocidade. O que tem influência é a resistência do ar. Igual eu já fiz a experiência aqui, soltei o livro à folha, né? Quando você coloca a folha no vácuo do livro, ela não vai. Se você soltar a folha aberta, ela vai sofrer mais a resistência do ar. Se você embolar ela na bolinha, ela vai cair mais rápido. Ela tem o mesmo peso, a folha embolada ou aberta. Mais embolada, ela sofre menos a resistência do ar. A questão do atrito também, né? Então, são duas coisas que são geralmente desprezadas pela física, assim como muitas pessoas também são desprezadas umas pelas outras. A coisa mais desprezada além de gente feia e chata, boba, né? É a resistência do ar e o atrito. Próxima questão. Quais são os limites das teses científicas segundo David Hume? Segundo ele, a ciência era limitada.
A ciência não nos dá certeza absoluta. A ciência só nos dá probabilidade. Então é provável que o Sol nasça amanhã. É provável que o metal conduza energia elétrica, tem uma probabilidade alta. É provável que onde há fumaça, há fogo. É provável que o urso polar será branco. É provável que o cisne será branco. Mas não é 100% certeza. Quando você toma um remédio, você vai lá olhar na bula. Na bula está lá o índice que diz a eficácia do remédio. E lá na bula diz que não é 100% seguro. Quando as meninas tomam anticoncepcional, os anticoncepcionais também não são 100% seguros. Pode não evitar a gravidez, assim como a camisinha também não é 100% segura. Ela não protege 100%, sexualmente transmissível. Então é probabilidade. Há uma probabilidade alta do remédio te curar, do anticoncepcional te livrar da gravidez, pode te livrar de doenças sexualmente transmissíveis. Mas não é 100% seguro, porque a ciência não nos dá certeza absoluta. A ciência só nos dá probabilidade. Então é isso aí, acabou? Acabou. Olhar os cadernos. Pode trazer, fazer a fila. Caderno mais completo.